Muito bem, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta aos Coríntios e nós vamos estar falando aqui do capítulo 9 em diante, mas antes eu preciso voltar um pouquinho ao capítulo 8, que fala sobre a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Na verdade, na primeira carta aos Coríntios, nós vemos já Paulo pedindo que Tito tomasse a providência de iniciar ali uma coleta. Há um intervalo, que alguns dizem de 6 meses, outros de pouco mais de um ano, né? Entre essa carta que nós conhecemos como a primeira e essa, que é a segunda, e alguns dizem que pode ser a terceira, na verdade. Alguns dizem que Paulo veio nesse intervalo, outros entendem que não, mas isso não tem muita importância para nós. O que nós temos que compreender é que Paulo está falando da mesma situação. Ela começou a ser feita uma coleta para que quando Paulo passasse por aquela igreja, indo em direção a Jerusalém, o que ele não tinha feito ainda, então houvesse aquele valor que seria levado aos irmãos da igreja de Jerusalém, que eram igrejas, eram reuniões ali naquela região da Judéia, de pessoas muito pobres e que tinham muitas dificuldades por serem cristãos. As condições daqueles que eram cristãos em Jerusalém e naquela região onde o judaísmo era muito forte, era de muita opressão. Assim como eles saíam e iam para outros lugares buscando liberdade de viver a sua religião, ali eles eram pressionados muito fortemente. Mas ainda tinham pessoas que permaneciam lá e essa igreja tinha muitas necessidades físicas, financeiras. Então Paulo prepara uma coleta que começou na outra carta e continua sendo orientada nessa, para que quando ele vier, né, ele esteja então em condição de levar. E ele pede que isso seja feito por Tito e inclusive ele leva pessoas da Macedônia para trabalhar nessa questão, mostrando que Paulo não está querendo pegar dinheiro para ele, mas ele estava envolvendo a igreja, que também lá na Macedônia tinha juntado alguns recursos e agora trazia para ali juntar com os de Corinto e futuramente fazer chegar até a igreja de Jerusalém, que estava em dificuldade. Então nós vemos vários aspectos aqui, nós olhamos esse texto no capítulo 9. Ele fala sobre a visão que a igreja tem que ter sobre a manutenção daqueles que estão a serviço dela, né? No verso 1, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrevermos, porque bem sei a prontidão de vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que Acai está pronto desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Então aqui ele diz que lá na Macedônia já tinham juntado aqueles valores, eles estavam indo, e que a visão dos de Corinto trazia alegria para Paulo, porque sabia que eles tinham a compreensão que aqueles que travam na obra deveriam ser ali zelados nessa questão financeira, e também os outros, os irmãos que viviam em dificuldades maiores, como era o caso de Jerusalém, deveriam ser atendidos, né? Esse é o princípio. Os recursos que a igreja recebe desde essa época, se ela não fugir, se ela não sair daquilo que é o propósito de Deus, no sentido de mordomia e de atendimento e de fraternidade que o cristianismo pede, é para isso que existe. É para a pregação do evangelho, é para socorro dos necessitados e para sustento do que prega o evangelho. Fora disso, queridos, não está em decorrência com o que a Bíblia pede para nós. Então, todo o capítulo 9, ele trabalha com isso. Inclusive aqui no verso 6, ele diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é o conceito, talvez o mais bonito que Paulo traz sobre a questão dos dízimos e das ofertas, né? A alegria em você poder participar desse momento. E ele diz aqui no verso 8: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, Deus vai não remunerar você porque você é um dizimista ou porque você é um ofertante, mas a tua liberalidade e a tua fidelidade à causa do Senhor vai trazer sobre você bênção. Isso é inequívoco, não há como nós fugirmos dessa realidade, né? E eu vejo aqui Paulo trazendo sobre os coríntios, eles estavam em discussão, eles estavam com vários problemas, mas Paulo traz para eles esse pedido, essa solicitação, que era um projeto que ele tinha de socorrer a igreja de Jerusalém.
E aqui nós vemos que Tito trabalhou nessa questão e era um projeto que Paulo tinha, tanto que ele trata na primeira carta e trata também aqui na segunda carta, né? Eu vejo aqui, se você pegar o capítulo 8 e o capítulo 9, ele trata totalmente dessa situação, e porque, como eu já disse, era importante para ele. Então isso no capítulo 9 é a marca daquilo que Paulo trouxe aos Coríntios. No capítulo 10, ele já começa a defender de novo a autoridade dele, porque a autoridade dele era muito contestada. Tinham pessoas que chegavam ali entre os coríntios tentando usurpar a condição de Paulo e anular aqueles ensinos que ele trazia, que os caras achavam que era muito difícil de ser cumprido, né? Eles queriam levar a religiosidade, aquela postura não de obediência, mas de fazer da religião aquilo que ele queria, o que ele aceitava. Fazer com que os propósitos de Deus fossem adequados, fossem encaminhados, acertados na visão daqueles líderes. Na verdade, eles queriam manipular as pessoas, eles queriam usá-las ali, né? Como nós vemos mercadejando a fé, que é algo que Paulo acusa. Se você lembra aqui, ele já acusou esses falsos líderes, né? Então, na verdade, ele era acusado, se você vê ali no verso 10, no capítulo 10, no verso 1 e no capítulo 9, e de 9 a 11, tudo isso no capítulo 10, né? Só para confirmar. Nós vemos situações em que Paulo ele é acusado ali de dizer o seguinte: você é muito bom nas tuas cartas. Nas cartas você aqui mete a caneta e chega mesmo a chincha. Mas chega aqui a tua conversinha é mole. Paulo foi acusado disso. Então ele fala: não, então vocês esperam chegar aí que vocês vão ver o que eu vou fazer, como eu vou agir. Eu vou agir da mesma forma com que eu escrevo, como aquilo que eu faço. Eu procuro apenas buscar que vocês estejam adequados àquilo que eu ensinei, para que nós não tenhamos divergência e nem discussão, que nós possamos usar o momento nosso de celebração, de comunhão, e não de tratamento e não de briga. Não é isso que eu quero. Mas se vocês querem que eu haja com firmeza quando chegar aí, então me esperem. De uma certa forma é assim que Paulo ministra. Se você olhar ali no capítulo 10, no verso 1, no verso de 9 a 11, você vai ver essa situação. Chamavam ele como um fracassado na questão da oração, né? O verso 10 e no capítulo 11, no verso 6, também mostra assim um questionamento sobre a capacidade de oração, da oratória de Paulo, não de oração, perdão, de oratória. E os gregos, nós estamos falando de uma região que era uma região grega, né? Um ponto ali do sul da Grécia, onde a cultura grega valorizava as pessoas que sabiam falar bem, que eram ali grandes retóricos. E Paulo não tinha essa capacitação, né? Senão eu lembrava que, coitado de um camarada que estava numa pregação em que ele levou 5 horas pregando, né? E o sujeito estava lá em cima, numa janela lá em cima, e caiu, morto. Dormiu na pregação de Paulo, né? 5 horas pregando também, né? Tá vendo, Fran? E você reclama do pastor de vez em quando que prega 55 minutos, 1 hora, né? Então, aconteceu isso. Ele foi acusado disso aí. Ele era um apóstolo de segunda categoria, segundo as pessoas. Se você pegar no verso 5 do capítulo 11, e também no capítulo 12, no verso 11, você vê ele tentando se defender de acusações que traziam sobre ele um certo desprezo. Não, Paulo nem andou com Jesus. Paulo, vocês estão atrás de conversa fiada desse camarada. Ele se apresenta como apóstolo, mas ele não é. Então ele teve essa dificuldade, né? E ele disse que o orgulho e aquela gabação que aqueles outros camaradas tinham não tinha valor algum. E o que realmente importava para ele é a aprovação de Deus. É o que ele responde ali várias vezes, né? Num tom irônico, ele fala assim: vocês querem falar, né? Aí nós chegamos àquele ponto do espinho na carne, que antes ele começa a tratar desse assunto, dizendo: vocês querem falar de intimidade com Deus? Vocês querem falar com alguém que conhece, né? E ele ironicamente diz como se não fosse ele: eu conheço um homem em Cristo. É ele. Você vai ver na frente. Nós até fizemos essa pergunta para o nosso concurso anterior, né? Agora, ele diz: olha, esse eu me gabaria nele, porque ele esteve na presença, até no terceiro céu. A visão, a frase terceiro céu para um judeu significa assim, o limite mesmo, a glória eterna de Deus. Ele teve aonde Deus estava. Essa é o que Paulo explica aqui. O terceiro céu pode exemplificar para nós a última instância do céu. É o último lugar onde você vai encontrar Deus.
Então ele diz, olha, eu tive lá. Né? Primeiro ele diz que não é, mas depois no verso 7 ali você percebe no capítulo 12 que ele está falando dele. Vocês querem falar de apóstolos que têm boa retórica? Você quer falar de apóstolos que se sentem mais gabaritados do que eu? Mas eu estive na presença de Deus e recebi dele ali palavras inefáveis que eu não posso nem transmitir para vocês. Em outro momento, lá no nos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 da primeira carta, em um determinado momento ele fala, quando eles vão entrar no aspecto das línguas, né, no capítulo 12 especificamente, ele fala, vocês falar em línguas? Ninguém fala mais em línguas do que eu. Então nós vemos nesses dois momentos, nas duas epístolas, Paulo se obrigando de uma forma muito forte a ser usar de jactância, que a gente chama, é quando a pessoa fala de si mesmo, né, se engrandece. Mas no caso dele era apenas para colocar os pincos nos is. Vocês querem falar de alguém que tem intimidade, de alguém que tem autoridade? Então vamos falar. Vamos falar tete a tete. Você já esteve na presença de Deus, no terceiro céu? Você já passou as coisas que eu passei? Você já foi apedrejado tantas vezes quanto eu fui? Você foi dado como morto? Você teve 3 naufrágios e venceu a eles? Você escapou do muro em Damasco, da mão do rei Petras, que é o que ele fala no final do capítulo 12. Na verdade, no versículo 12 do capítulo 11, que era o rei de Damasco, quando ele estava lá, ele teve que fugir num cesto. Então ele vai mostrando ali e trazendo sobre eles uma visão muito complexa da sua autoridade. E chega no espinho na carne e fala, e para que essas revelações que Deus me trouxe, ele me deixasse aqui como uma âncora, me segurando, ele me trouxe algo que permitiu que eu fosse aviltado, humilhado. E por 3 vezes eu pedi a Deus que me livrasse desse espinho na carne, mas ele não me livrou, dizendo para mim, a minha graça te basta. Né? É o que nós vemos aqui com muita clareza no capítulo 12. O momento mais importante talvez dessa carta é esse texto. A minha graça te basta. Na tua dificuldade, na tua luta, às vezes você não recebe a resposta de Deus que você queria. E Deus diz, esse sofrimento é para você ficar com o pezinho no chão e não se achar o rei da cocada. É mais ou menos assim que funcionava com Paulo. Então ele fala da próxima visita dele na sequência e ali ele se despede dos irmãos no capítulo 13. Então é isso aí, queridos, que nós aprendemos, que nós podemos nos fortalecer com essa carta. E que o amor de Deus, a graça dele, traga sobre você entendimento e compreensão. Postem as dúvidas, né? Eu fiz um apanhado aqui dos 3 últimos capítulos, 9, 10, 11, 12 e 13, 4 capítulos, para que você traga para mim a tua vontade, a tua dúvida e a tua dificuldade, tá bom? Eu acelerei um pouquinho porque eu não posso passar de 15 minutos no nosso vídeo, senão ele não publica no YouTube. Então por isso que eu fiz meio rapidinho, mas acho que deu para entender. Beleza? Estou aguardando tuas perguntas.